Como Deus pode ser três em um, o mistério da Trindade revelado. Você já se perguntou como Deus pode ser Pai, Filho e Espírito Santo ao mesmo tempo e ainda assim ser um só? Esse é um dos mistérios mais profundos da fé cristã. Uma verdade que muitos tentam entender, mas poucos realmente captam em sua essência. Neste vídeo, vamos desvendar essa realidade divina. Vamos esclarecer conceitos equivocados, explorar passagens bíblicas reveladoras e, no final, apresentar uma revelação que pode transformar completamente sua maneira de enxergar a Deus. Antes de seguir, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso ajuda mais pessoas a compreenderem essa verdade tão poderosa. E se você crê na Trindade, escreva nos comentários: eu creio. Compartilhe para que a palavra de Deus alcance mais vidas. Agora prepare-se, o que você está prestes a aprender pode mudar tudo. A Trindade está na Bíblia, desde o início. A ideia de um Deus único em três pessoas não surgiu na história da Igreja. Ela já está presente desde o início das Escrituras. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, lemos: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Note o uso do plural. Façamos, nossa. Isso revela que Deus não estava sozinho, mas com quem Deus falava. A resposta está no início do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Aqui vemos que o Verbo, Jesus, estava presente desde o princípio e ele é Deus. Já no versículo 2 de Gênesis, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ou seja, desde o princípio, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já agiam em perfeita unidade. Três pessoas, um só Deus. A Bíblia não afirma que existem três deuses. Pelo contrário, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. O que ela nos mostra é que há um só Deus, mas que ele se revela em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus mesmo disse: eu e o Pai somos um. João 10:30. Isso não significa que eles são iguais em papel, mas que compartilham da mesma essência divina. E o Espírito Santo? Em João 14:26, Jesus diz que o Pai enviaria o Consolador em seu nome para ensinar todas as coisas. Aqui vemos claramente três pessoas em ação, e ainda assim um só Deus. Como podemos entender esse mistério? Um exemplo simples pode nos ajudar. Pense na água. Ela pode estar em três estados: líquida, sólida, gelo e gasosa, vapor. São formas diferentes, mas é a mesma substância. Outro exemplo é o Sol. Ele gera luz, calor e energia. Três manifestações distintas de uma mesma fonte. Da mesma forma, Deus age como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Três formas de atuação de um único e eterno Deus. Por que algumas pessoas rejeitam a Trindade? Apesar da clareza bíblica, há quem negue essa verdade. Alguns afirmam que Jesus não é Deus. Outros dizem que o Espírito Santo é apenas uma força, não uma pessoa. E há quem acredite que a ideia da Trindade foi inventada pela Igreja. Mas esses argumentos não resistem à luz das Escrituras. É verdade que a palavra Trindade não aparece na Bíblia, assim como a palavra Bíblia também não aparece. Mas o conceito está em toda parte. Jesus ordena em Mateus 28:19, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Note, ele usa o nome no singular, indicando uma unidade divina. Paulo também confirma isso em 2 Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Jesus é Deus? Sim, e a Bíblia prova isso. Alguns dizem que Jesus foi apenas um profeta, mas João 1:1 afirma que o Verbo era Deus. E em João 1:14 aprendemos que esse Verbo se fez carne, ou seja, é Jesus. Em João 8:58, Jesus diz:
Antes que Abraão existisse, eu sou. Usando o mesmo nome que Deus revelou a Moisés na sarça ardente. Isso não é coincidência, é uma afirmação direta de divindade. Quando Tomé viu o Cristo ressuscitado, declarou: Senhor meu e Deus meu. João 20, 28. Jesus não corrigiu Tomé, porque era exatamente isso que ele queria revelar. O Espírito Santo também é pessoa divina. Alguns tratam o Espírito Santo como uma energia impessoal, mas a Bíblia mostra que ele ensina, João 14, 26, fala, Atos 13, 2, intercede por nós, Romanos 8, 26, e pode ser entristecido, Efésios 4, 30. Essas são ações de uma pessoa, não de uma força. O Espírito Santo é Deus, habitando em nós, transformando-nos à imagem de Cristo. Cada pessoa da Trindade atua em harmonia. O Pai é o arquiteto do plano divino. Ele nos criou, estabeleceu os propósitos eternos e nos escolheu para sermos seus filhos desde antes da fundação do mundo. Efésios 1, 4, 5. O Filho é o executor do plano. Ele veio ao mundo, viveu entre nós, entregou-se na cruz e venceu a morte para nos reconciliar com o Pai. João 3,16. E o Espírito Santo? Ele aplica essa salvação em nossa vida. Ele convence o mundo do pecado. João 16:8, nos fortalece, nos capacita com dons espirituais. 1 Coríntios 12, intercede por nós e nos transforma. O que isso significa para a sua vida? Entender a Trindade não é apenas uma lição teológica, é algo que muda tudo. O Pai nos dá identidade. Vede que grande amor nos concedeu o Pai, sermos chamados filhos de Deus. 1 João 3:1. Isso mostra que sua vida tem valor, propósito e direção. O Filho é o caminho para essa nova vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Por meio de Jesus, temos acesso ao coração do Pai. E o Espírito Santo é a força que nos sustenta. Ele nos ajuda a vencer o pecado, a viver em santidade e a caminhar segundo a vontade de Deus. Gálatas 5:16 nos orienta: andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Conclusão: um Deus de amor, presente em 3 pessoas. A Trindade não é uma ideia confusa. É a expressão mais poderosa do amor de Deus. Ele é Pai que planeja, Filho que salva e Espírito que transforma. Essa verdade muda tudo. Muda a forma como você ora, como você vive, como você crê. Deus é um só, mas Ele se manifesta a nós em 3 formas de amor perfeito. E Ele quer se revelar a você hoje.